Convido agora a enfermeira Tânia Sanches para falar sobre úlcera por pressão e indicadores de qualidade. A enfermeira é mestranda na especialização de enfermagem de reabilitação e pós-graduação em tratamento de ferida e viabilidade tecidular, pelo Centro de Setúbal, licenciatura em enfermagem pela Escola Superior de Enfermagem, em 2004, vice-presidente da ELCOS, de 2009 a 2013, atualmente secretária da Assembleia Geral desde 2013, preledora de eventos e científicos da área de feridas, júri de posto e comunicação de eventos científicos promovidos pela ELCOS, orientação de projetos e ação inseridos no curso de pós-graduação e tratamento de feridas e viabilidade tissular pelo Angra de Heroísmo, e também docente convidado à pós-graduação de feridas da Escola Superior de Saúde, Dr. Lopes Dias, e enfermeira do Centro de Hospitalar de Lisboa Central, desde 2004. Muito obrigada desde já. Muito obrigada também pela vossa presença e pela participação. Eu vou-vos falar um bocadinho de úlcera por pressão e indicadores de qualidade. Vem muito no seguimento também do que o preletor anterior esteve a falar. Qualidade. Qualidade é um conceito muito subjetivo. Qualidade, para cada um de nós, é um bocadinho diferente. Além de cada um ter o seu próprio conceito de qualidade, muitas vezes ela também vai sendo alterada ao longo do tempo, ao longo dos anos, vamos dando valor a coisas diferentes, a situações diferentes. Portanto, depende muito de uma percepção individual de cada um de nós. Está muito relacionada com questões culturais, com questões das próprias necessidades individuais, das expectativas pessoais de cada um de nós e do nosso próprio modelo mental, não é? Sabemos que cada um de nós tem uma definição própria de qualidade. Indicadores de qualidade podem ser definidos como medidas calculadas com base no resultado clínico e poderão ser o reflexo da qualidade dos cuidados. O que nós tentamos realmente, quando estudamos e quando tentamos encontrar indicadores de qualidade, é melhorar a nossa qualidade de cuidados. Fornecem uma medida padronizada, comparável, que poderá ser alvo de monitorização de atividades das melhorias de qualidade. Mais do que uma necessidade, hoje em dia são um imperativo, na medida que traduzem também ferramentas de gestão de recursos humanos, financeiros e materiais. E hoje em dia cada vez mais, não é? Com a Troika e tudo mais, temos de pensar na melhor gestão destes recursos para podermos prestar a melhor qualidade dos cuidados. Contudo, não podem ser considerados só por si mesmos como um fim, mas devem ser considerados como um meio, uma procura constante da melhoria da qualidade dos cuidados. Historicamente, encontram-se úlceras por pressão em múmias, inclusivamente, em sarcófagos. Portanto, vêm descritas desde a antiguidade. Ao longo dos anos têm vindo a ser estudadas, têm vindo a ser investigadas. Originalmente pensava-se que, e hoje em dia se calhar ainda há algumas pessoas que nós conseguimos, através dos nossos utentes e familiares, perceber que nos dizem que é normal, é do envelhecimento, passa muito tempo na cama, vão aparecer feridas, de certeza vão aparecer úlceras, aqueles buracos grandes, aquilo é normal. Historicamente isto era um bocadinho encarado assim. Houve uma evolução, houve um interesse constante em entender e perceber o que é que faria desenvolver este tipo de feridas, os fatores desencadeantes, a etiologia. Para isso foram necessários vários estudos epidemiológicos e nos últimos anos relaciona-se muito a etiologia destas lesões com a pressão. Como o preletor anterior esteve a falar, cada vez mais a pressão associada a outros fatores concomitantes, porque se fosse só a pressão, estávamos nós bem, não é? Nós enfermeiros principalmente, que estamos lá 24 horas, bastava-nos estar a reposicionar frequentemente e era suficiente. Cada vez mais vamos encontrando fatores concomitantes e cada vez mais a úlcera por pressão é considerada multicausal. Portanto, será a pressão a única causa para o desenvolvimento das úlceras por pressão? Pois não. Existem diversos estudos. Este é um estudo que nos tenta demonstrar exatamente isso. A pressão é um fator de risco major, porque se fosse ela isoladamente, o que teríamos era intervenções para o alívio da pressão,
seriam suficientes para eliminar todas as úlceras por pressão. Se fizéssemos um alívio de pressão, sendo que a pressão seria o único fator causal, se não tomássemos medidas para isso, teríamos de certeza maus cuidados para os nossos utentes. Mas não é isso que acontece, não é? Temos toda uma panóplia de fatores intrínsecos ao próprio indivíduo, fatores extrínsecos e a própria patogenia da úlcera. Portanto, é necessário continuar a investigar, é necessário continuar a tentar perceber esta multicasualidade que leva ao aparecimento destas lesões, que nós chamamos úlceras por pressão, tal e qual como no pé diabético. Chamamos pé diabético, mas não é só a diabetes que leva às lesões relacionadas com o pé diabético. Portanto, nas úlceras por pressão acontece a mesma coisa. A multifatoriedade das úlceras por pressão cada vez mais tem vindo a ser estudada e tentar identificar os fatores que levam ao aparecimento destas, fatores extrínsecos como a idade, o género do próprio indivíduo, os hábitos de vida que teve ao longo da sua vida podem ser uma influência muito grande para o aparecimento destas lesões. E os fatores extrínsecos, nomeadamente a pressão. Claro que não podemos esquecer que, tal e qual como as nuvens estão sempre a improvisar, não é? O vento é realmente o grande impulsionador das nuvens. Aqui nós sabemos que, embora hajam fatores intrínsecos, embora hajam outros fatores que podem potenciar o aparecimento destas lesões, é realmente a pressão o fator major, e isso não podemos esquecer. Então, é importante encontrarmos indicadores para conseguirmos perceber, em termos de intervenções, o que é que podemos melhorar para melhorarmos também a qualidade dos nossos cuidados. Como indicadores epidemiológicos, encontramos a prevalência, a incidência, percentagem de utentes com alto ou baixo risco de desenvolver úlcera por pressão. Todos vós, provavelmente, hoje em dia, nas vossas instituições, realizam este tipo de colheita de dados. Ou, pelo menos, existem grupos dentro da instituição que fazem esta colheita de dados. Alguns estudos de prevalência, outros de incidência. Sendo que a incidência, consideramos o número de novos casos surgidos na população, indica uma taxa na qual esta nova doença aparece ou surge na população. É o número de pessoas que não tinha úlcera por pressão anteriormente e que desenvolve num determinado período de tempo. Os estudos de prevalência são cortes transversais, com a contagem de número de casos, número de utentes com úlcera por pressão, que existem numa população num determinado momento. E estes são realmente os mais comuns porque são os mais fáceis de realizar. Implicam realmente um corte num momento ou então num período de tempo, enquanto que a incidência implica uma maior ocupação dos profissionais na colheita dos dados. Podemos fazer prevalência pontual ou prevalência por período. Hoje em dia, o que se faz mais frequentemente é a prevalência pontual. Na instituição onde eu estou, nós fazemos mensalmente esta prevalência pontual das úlceras por pressão. Normalmente, primeira terça-feira do mês, definimos ser a primeira terça-feira do mês, todos os elementos dinamizadores dentro dos diferentes serviços no hospital fazem a colheita de dados e depois o grupo trabalha os dados para tentarmos perceber o que é que se passa em toda a instituição. Para encontrarmos as taxas, as percentagens de doentes com alto ou baixo risco, temos de fazer a avaliação do risco e isto está já em diretriz da Direção-Geral de Saúde, portanto, é quase obrigatório, é mandatório fazermos a avaliação do risco e o que as guidelines nos dizem é que deve haver uma política e uma prática para a avaliação do risco. E que nesta política de avaliação do risco devemos de estabelecer uma política de avaliação em todas as instituições de saúde. Todos nós devemos fazer avaliação do risco, devem de haver protocolos para esta avaliação. E devem estar todas documentadas. Isto com níveis de evidência ainda consideráveis. Enquanto que numa prática de avaliação do risco nós devemos de usar uma abordagem estruturada para a avaliação do risco, para identificarmos os indivíduos em risco de desenvolver úlcera por pressão. Deve ser feita na admissão e devemos de utilizar uma escala de risco devidamente validada. Repeti-la tão regularmente quanto as necessidades do nosso indivíduo ou então consoante esteja preconizado.
Em instituições de agudos, normalmente está preconizado às 48 horas. Em instituições de longa permanência, poderá fazer-se esta avaliação a cada 7 dias. No entanto, sempre que haja alguma alteração do próprio indivíduo, deve ser reavaliado aquele indivíduo relativamente ao risco de desenvolver úlcera por pressão. Mas basta avaliar o risco. Fazemos a avaliação do risco, muito bem, temos um score, temos um número, mas para que é que ele nos serve ao fim e ao cabo, não é? Se bastasse avaliar o risco, não tínhamos assim tanto trabalho, não é? Claro que uma avaliação do risco vai realmente aumentar a intensidade das intervenções para a prevenção e a efetividade dessas intervenções, mas para isso tem de haver um plano de ação relacionado com o risco identificado. Devem de haver protocolos, devem de haver documentos que realmente definam as intervenções necessárias para o indivíduo identificado em risco de desenvolver úlcera por pressão, porque não basta fazermos a avaliação do risco. A avaliação por si só não tem menor grau de predictibilidade, nem na escala de Braden, nem na de Norton. Isto já nos diz Tom DeFlor desde 2001. As escalas de avaliação do risco devem ser utilizadas em conjunto com a avaliação clínica e não em sua substituição, e devem de ser utilizadas como complemento do juízo clínico e não de uma forma isolada de outros aspectos clínicos. Além dos indicadores epidemiológicos que vos falei, prevalências, incidências e as taxas de menor ou alto risco de desenvolver úlcera por pressão, encontramos ainda outros indicadores epidemiológicos, como seja a idade, o género, número de lesões, localização, estadiamento, antiguidade, a origem das lesões também, se foi no domicílio, se foi num lar, se foi na própria instituição, no hospital onde está, dimensões das lesões. E aqui encontram-se grandes dificuldades, muitas vezes, na avaliação destas dimensões. É onde se encontram maiores não conformidades quando nós fazemos as avaliações, é realmente na avaliação da dimensão da lesão. Depois temos indicadores de processo, como por exemplo a percentagem de utentes com avaliação de risco, ou seja, estamos a fazer a avaliação de risco à admissão, sim senhor, até porque faz parte da avaliação inicial do utente fazermos a avaliação. Então, mas depois é programado, voltamos a fazer, não voltamos? É importante isto, é importante programar esta avaliação regular. E a taxa de efetividade diagnóstica, se ela está a ser feita corretamente, não é só se está a ser feita. Porque também o que encontramos muitas vezes é a avaliação, há uma programação para haver uma reavaliação, mas quem faz a reavaliação não tem em conta a avaliação que foi feita anteriormente. E depois encontramos grandes discrepâncias ao longo do internamento, ao longo das avaliações. Indicadores de resultado também são extremamente importantes para percebermos se as nossas intervenções estão a ser eficazes ou não, estamos a ser sucesso ou não. Taxa de efetividade na prevenção, taxa de resolução do diagnóstico, taxa de resolução diagnóstica de utentes com úlcera por pressão, taxa de cicatrização, taxa de prorrogações de internamento na sequência de uma úlcera por pressão, são indicadores de resultados extremamente importantes. Percebermos se fizemos realmente uma boa avaliação, se estamos a ter intervenções adequadas, para isso temos de avaliar os resultados. Mas será que vamos ter sempre bons resultados, mesmo fazendo toda esta avaliação, cumprindo todos estes passos, identificando os indicadores de qualidade? Às vezes não. Este é um estudo realmente que compara a prevalência de úlcera por pressão e a prevenção antes e depois da implementação de um programa de prevenção. O que é que acontece? A prevalência foi realmente o indicador utilizado para fazer o estudo. No entanto, será que foi o mais indicado para fazer este estudo? Foi um estudo realizado ao longo do tempo, não é? Portanto, foi um estudo realizado antes da implementação e depois da implementação de um instrumento de trabalho. Então, se calhar devíamos ter feito um estudo um bocadinho mais alargado no tempo. Houve influência política, houve influência institucional para a boa implementação daquele programa? Houve realmente um impulso
que às vezes é necessário para que os profissionais adiram a esta implementação de um novo programa? Houve formação dos profissionais? Implementou-se um programa, implementou-se um protocolo, mas houve formação dos profissionais para eles o saberem depois implementar na prática? E protocolos, manuais de boas práticas, o que é que existe? Será que foram devidamente adequados a este novo programa? É necessário realmente fazermos protocolos, dinamizarmos a prevenção das úlceras por pressão. No entanto, temos de ter em conta todos estes fatores. É importantíssimo fazermos os estudos para acompanharmos se esta implementação está a ser eficaz ou não, se está a ser efetiva. É necessário haver uma influência política e institucional, porque às vezes as pessoas funcionam assim. Só se for obrigatório é que fazem, se não for obrigatório não fazem. E nós todos, se calhar, já vivemos um bocadinho isso. É necessário haver formação dos profissionais. Nós não podemos deixar um instrumento no serviço e ficar à espera que as pessoas cumpram só porque está lá escrito. Até porque a interpretação pode ser diferente em cada um de nós. E é necessário que hajam protocolos, que hajam manuais de boas práticas devidamente realizados e disponíveis para consulta de todos os profissionais que os vão implementar. Então, internacionalmente, o que é que está a ser feito? São construídas guidelines. Além de serem construídas, são revistas, como vimos também anteriormente. As guidelines internacionais foram revistas agora, foram realizadas em 2009, revistas em 2014. Existem manuais de boas práticas. As diferentes associações que se dedicam ao estudo da temática da úlcera por pressão constroem manuais de boas práticas e existem programas diferentes nos diferentes países, nomeadamente a Organização Mundial de Saúde tem um programa para a úlcera por pressão. Este é um estudo que nos fala sobre avaliação de problemas de úlcera por pressão, desnutrição, quedas, que são importantes e que são frequentes nas instituições e que permite realmente estruturar os tais indicadores de qualidade e adequar depois as nossas intervenções na prática e melhorar as nossas práticas. Neste estudo, é um estudo feito nos países nórdicos, que tem uma realidade um bocadinho diferente da nossa, mas o que conseguimos perceber por aqui é que os maiores indicadores em termos da prevenção encontram-se nos colchões utilizados, na qualidade dos colchões utilizados, na hidratação e nutrição dos utentes com úlcera por pressão, na preocupação com os calcanhares. Os calcanhares são realmente a área mais propensa ao desenvolvimento de úlcera por pressão e que depois são mais difíceis de cicatrizar. E a hidratação da própria pele, os cuidados com a pele, que também são extremamente importantes. Então, e em Portugal, o que é que está a ser feito? Guidelines também, pelo menos a tradução das guidelines internacionais já está disponível. Não sei se tiveram a oportunidade de ver no site da ELCOS e na página do Facebook também publicámos esta tradução que já está feita. O Quick Reference Guide, o guia rápido de consulta. As guidelines totais não, mas pelo menos o guia rápido de consulta já está traduzido. Manuais de boas práticas que também são construídos nas instituições e em associações. E diferentes programas. Claro que o Plano Nacional de Saúde é o programa mais vasto e mais abrangente, mas a nível local e a nível institucional também são criados diferentes programas para a prevenção e para o tratamento das úlceras por pressão. Então, onde atuar? Temos de nos preocupar com o diagnóstico de situação, fazer auditorias frequentes, tentar perceber o que é que se passa, elaborar planos, elaborar protocolos, manuais que nos permitam obter melhores resultados, melhorar as nossas práticas. As guidelines, o que é que nos dizem? Que a atuação a nível da prevenção nas úlceras por pressão é o melhor indicador de qualidade dos cuidados. E ela baseia-se em 5 áreas essenciais: avaliação e cuidados com a pele, alternâncias de cúbitos, nutrição, superfícies de apoio adequadas e a prática da avaliação de risco, que é essencial. Espero que tenha sido proveitoso
agradeço a vossa atenção. Também estou disponível para perguntas.